É com grande prazer que eu apresento o nosso novo livro, Raciocínio Matemático 3. Ele tem 1000 questões de provas resolvidas da matéria do ensino médio. Pode ver que o livro é um tijolinho, ele tem 528 páginas. E aqui nós temos os assuntos, são 10 capítulos. Cada capítulo desse tem 100 questões resolvidas desses assuntos. Então tá aqui, capítulo 1 é aritmética, capítulo 2 álgebra, capítulo 3 geometria plana, capítulo 4 conjuntos e funções, capítulo 5 PAPG exponenciais e logaritmos, capítulo 6 geometria espacial e trigonometria, capítulo 7, análise combinatória, probabilidade e estatística. Capítulo 8, matrizes determinantes e sistemas lineares. Capítulo 9, números complexos e polinômios. E, finalmente, o capítulo 10, geometria analítica. Eu escolhi a encadernação em espiral porque esse é um livro para você trabalhar com ele. Para você colocar ele na mesa, dobrar, colocar o seu caderno ao lado e sair resolvendo as questões e depois olhando as soluções. Agora, como é que você vai trabalhar com esse livro? Olha, existem livros nesse estilo aqui que são chamados de questões de provas comentadas. Mas não é isso. Esse livro tem realmente questões de provas comentadas, mas tem também as questões de prova para você resolver, porque isso é uma coisa que normalmente as pessoas não fazem. Muitas pessoas não fazem isso. Elas só olham o enunciado e olham a solução a seguir. Inclusive tem muitas provas, ao serem divulgadas, elas já são com a opção, a letrinha lá marcada e muitas vezes com a solução embaixo. Eles partem do princípio de que você não vai tentar resolver aquelas questões, você vai só olhar a resolução. Isso não tem graça, isso não desenvolve a sua habilidade com matemática. Como é que esse livro aqui é feito? Como é que você vai trabalhar com ele? Vamos pegar um exemplo aqui, vou pegar uma questão, capítulo 3, geometria plana. Então, aqui tem os enunciados, eles são divididos em testes. Por exemplo, aqui, teste 28, questão 271, 272, 273, são 10 questões. Você pega essas 10 questões aqui e tenta resolver. Separa lá um tempinho, 1h30, que é a minha recomendação. 1h30 é razoável para você começar a trabalhar com lotes de 10 questões. Você pode fazer um lote desse por dia, tá? 10 questões por dia, você vai chegar ao final de alguns meses com tudo isso aqui estudado. Então deixa eu pegar uma questão aqui, por exemplo, essa questãozinha aqui. Você vai pegar a questão, vai colocar o seu caderno ali do lado e vai tentar resolver. Ler o enunciado, isso é uma habilidade que você tem que desenvolver. A habilidade de conseguir ler um enunciado, entender e colocar ele dentro da sua cabeça. Uma vez que isso aqui esteja dentro da sua cabeça, aí você pode começar a resolver. Mas enquanto você lê e não entende direito, ou então fica vários minutos para ler e entender o enunciado, você não consegue resolver a questão. Então é uma das habilidades que você tem que resolver. Não esqueça que quando você for fazer a prova, você vai, na verdade, enfrentar um papel, né? Você vai enfrentar coisas que estão anotadas lá, que é o enunciado, entender aquilo, e aí sim você pode resolver. Essa questão aqui, por exemplo, você lê isso aqui, vai entender. Isso aqui é um tipo de questão clássica que eu até já fiz um vídeo sobre ela. Cai em muitos vestibulares aqui, né? Aqui ele está vendo o topo dessa árvore sob um ângulo de 30 graus, mas se ele olhar daqui, ele vê um ângulo de 45 graus. Ele quer saber a altura da árvore. Aí você vai lá no seu caderno e resolve a questão. Pronto, achei isso aqui, isso está aqui na letra B, beleza. Agora olha só, quando você tem o a prova que já está com a resposta marcada, aí perde muito da graça, né? Você não está, na verdade, enfrentando aquela questão, você já sabe quanto é que tem que dar. Não, você tem que resolver assim, igual como aparece lá no concurso que você vai fazer. A questão tem que ser um desconhecido para você. Bom, você vai fazer isso para as questões todas de cada teste.
lotes de 10, e aí você vai chegar nesse trecho, respostas dos testes. Então essa questão que a gente acabou de resolver é a questão 299. Então questão 299 está aqui, letra B. Eu acertei a letra B. Ah, se você acertou, ótimo. Marca lá quantos pontos você fez. Vai anotando. Se você não conseguiu resolver, ou quebrou a cabeça e não resolveu nada, aí você vai chegar em outra parte, que é essa aqui, ó. Resoluções dos testes. Então tá aqui, resoluções do teste 21. Esse teste que eu tô resolvendo aqui é o teste número 30. Então, resolução do teste 30 tá mais adiante. Aqui nas resoluções dos testes, você tem a resolução detalhada de cada questão, com a explicação, recordando alguma fórmula, se for necessário. É como se você estivesse resolvendo uma prova discursiva. Inclusive, estudando isso aqui, você está se preparando para resolver provas discursivas, que você tem que colocar essa argumentação. Não é só chegar lá e colocar uns rabiscos e o professor vai dar 0. Quando você faz uma prova discursiva, você tem que fazer a argumentação, a explicação do que você está fazendo ali. Então, aqui você está treinando para fazer questões discursivas. Questão 299. Pronto, aqui está a resolução da questão 299. A mesma figurinha, a explicação, o cálculo e a resposta aqui. Beleza. Então você vai fazer isso aqui com todas as 1000 questões do livro. É claro que vai demorar alguns meses para você estudar isso, né? Por exemplo, se você estiver na reta final para um concurso, você pode reservar aí 90 dias, mais ou menos, para resolver. 3 meses você resolve esse livro todo. Resolve e vai lendo as resoluções. E tem outra coisa interessante aqui. Prova de concurso não foi feita para você aprender matéria. Eles não têm esse cuidado. Então, para que as questões de provas sirvam para você aprender matéria, eu fiz o seguinte, eu dividi por assunto. Quando você tem uma prova, as questões estão com assuntos misturados. Então você vai resolver a primeira questão, vai estudar um determinado assunto. Aí você estudou, relembrou as fórmulas, resolveu. Tá bom. Questão 2 é sobre um assunto completamente diferente. Quer dizer, você nem chegou a aquecer naquele primeiro assunto e agora você já tem que olhar outro assunto. Aqui não. Aqui quando você estuda fórmulas de PA e PG, você tem aqui várias questões de PA e PG para resolver. Você vai então otimizar o seu tempo de estudo. Você vai perder menos tempo estudando a teoria. Você estuda a teoria uma vez e resolve um lote de exercícios. Quando você for fazer novamente uma questão daquele assunto, você tá com aquela matéria mais sedimentada, né? O conhecimento ficou mais cristalizado na sua memória. Então, repito, você pode, se quiser, só olhar o enunciado e olhar a solução, mas eu recomendo que entre essas duas coisas você aproveite isso que esse livro traz, que é uma coisa que outros livros normalmente não fazem. Ele te dá a chance de você tentar resolver aquela questão e quebrar a cabeça é importante. Quebrar a cabeça é uma forma de você aprender a matéria, mesmo que você não resolva. Mas aí quando aparecer um outro problema daquele assunto, como você já quebrou a cabeça antes, você tem maior chance de resolver. E finalmente olhe as resoluções que são apresentadas. As questões desse livro foram escolhidas dos vestibulares das 50 principais universidades brasileiras, universidades federais e universidades estaduais. Por exemplo, aqui do Rio tem questão da UFRJ, da UERJ, tem questões de São Paulo da USP, da Unicamp e, na verdade, de todas as universidades de todos os estados. Mas isso não é o mais importante. O importante não é ter a questão da universidade que você vai fazer prova. Por exemplo, aqui a gente tem Universidade Federal do Piauí, Universidade Federal do Ceará, Universidade Federal do Mato Grosso. São todos 50 universidades. Agora, o importante não é isso, não é ter a questão daquela universidade. O importante é o conteúdo, é o conhecimento. O importante é você estar estudando ali questões de geometria analítica e você vai ficar craque em geometria analítica quando aparecer uma outra questão de geometria analítica, qualquer que seja o vestibular que você vai fazer.
você vai ter grande chance de acertar. Então, por exemplo, você vai fazer prova para a SpaceX, aqui não tem questão da SpaceX, mas tem questão de toda a matéria da SpaceX. Quando aparecer uma questão da SpaceX, depois de você ter estudado o livro, você vai detonar aquela questão. Agora, interessante, esse aqui é o raciocínio matemático 3, tem também o raciocínio matemático 1. É um livro lançado anteriormente, também é de 1000 questões resolvidas, só que ele é de matemática 1, ou seja, ele tem questões de porcentagem, juros, regra de 3 simples, regra de 3 composta, fração, MMC, MDC, números primos, esses assuntos todos, né, que caem, a gente chama isso de aritmética, que caem muito vestibular ainda. Quem vai fazer prova para o colégio militar 6º ano, ou então para os colégios militares das polícias estaduais, tem aqui questão de todos esses concursos aí. Tá? Então, esse livro aqui é só aritmética, 1000 questões resolvidas. Aqui tem um capítulo 1, com as questões de aritmética, mas o forte dele são as questões do ensino médio mesmo, números complexos, geometria analítica, geometria espacial e assim por diante, tá? Ok, então o pessoal que já comprou, eu agradeço e bons estudos!